calma, estressadinho, calma. Antes de você comentar aí embaixo, veja o vídeo até o final para você entender todos os pontos que a gente vai passar para entendermos de fato. O Itadori, afinal, ele é um top tier do mundo de Jujutsu Kaisen no controle de energia amaldiçoada? Ou isso na verdade é uma hipérbole, uma falácia? Não sei. Bom, para entendermos tudo isso, nós temos o material de apoio, tanto o mangá quanto o fanbook, para solucionar de fato se o Itadori hoje tem um controle de energia amaldiçoada, como alguns dizem em Jujutsu Kaisen. Por isso, não tirem as palavras da minha boca, vamos conferir juntamente aqui com o Mano Joe todo esse vídeo, veja até o final para tirar as suas próprias conclusões, beleza? Aqui eu vou trazer fatos do mundo de Jujutsu Kaisen, para vocês verem o porquê o Itadori ainda não tem um grande controle de energia amaldiçoada, como vários dizem por aí. Então, bora para esse vídeo. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. Dessa vez não é uma teoria, mas sim talvez uma constatação ou um fato. Isso você vai decidir ao final do vídeo, mas eu acredito que isso é um fato por tudo que foi nos passado através da narrativa e também da exemplificação de poderes no mundo de Jujutsu Kaisen. O que me incentivou a ver esse vídeo foi uma frase do cara do Tonerd, isso mesmo, um canal que tá fazendo muito sucesso de Jujutsu Kaisen. Realmente ele tá trazendo umas teorias bem legais, da gringa principalmente, eu percebo grande influência da gringa ali no material que ele traz. Porém, ele disse algo em um dos vídeos dele que eu não concordo nem um pouquinho, que é o do Itadori ser um cara top tier de controle de energia amaldiçoada. E isso eu vou mostrar aqui pra vocês que não é verdade, trazendo várias explicações interessantes pra você, tá bom? Não sou hater do Tonerd, não sou hater do Itadori, na verdade eu gosto muito do Itadori, tá bom? Então não venham com esse assunto aqui embaixo nos comentários, beleza? E outra coisa, não estou subestimando, estou apenas usando os fatos pra gente ver que o Itadori, ele ainda não consegue controlar muito bem a energia amaldiçoada. Então, já vamos embora pra esse vídeo pra eu poder explicar tudinho pra vocês. Bom, gente, para isso nós precisamos levar alguns pontos em consideração. O punho divergente, que é o golpe do Itadori, o Kokusen, o Taijutsu, a força sobre-humana do Itadori junto com a sua agilidade e a inteligência emocional do Itadori. Vocês vão perceber tudo isso. E no primeiro momento nós temos que saber sobre o Taijutsu. Vamos explicar aqui de forma bem simples e bem rasa, porque o Taijutsu é a forma que o pessoal tem de lutar no corpo a corpo, ali em artes marciais, como a gente pode ver o Rock Lee em Naruto, esse tipo de coisa. Então é as porradinhas, né? Sem usar poderzinho e apenas usando as porradas ali pra lutar. Nisso, nós já sabemos que o Itadori, sim, é um grande prodígio em Taijutsu. Somado à sua agilidade e força sobre-humana, ele ganha um plus cada vez maior. E até mesmo segundo teorias do Tonerd e também do Evandro do Mangake, pode ter ali alguma relação com o experimento que o Kenjaku fez no seu próprio filho, que no caso é o Itadori, deixando ele talvez mais próximo da restrição celestial, ou do que seria uma pessoa com restrição celestial. Mas essa não é a teoria aqui. E sabendo desses três pontos, nós vamos para os principais. Primeiramente, para vocês entenderem como o Kokusen ele funciona de forma muito parecida com o punho divergente. Primeira coisa, vamos entender o punho divergente. Se vocês quiserem olhar no capítulo número 20 do volume número 3 de Jujutsu Kaisen, que no caso seria esse aqui, a gente pode perceber que o Itadori não tem, pelo menos não até aquele momento, técnica inata. Ou seja, ele só pode manipular a energia amaldiçoada através do seu corpo, que foi adquirida depois que ele comeu o dedo do Sukuna. Só que tem um porém, o Itadori não é das pessoas mais inteligentes e sua inteligência emocional é muito falha. Ele não consegue trabalhar muito bem essa parte em suas lutas, deixando que as suas emoções tomem controle de si mesmo. Embora quando ele se concentra, realmente ele fica muito forte. Mas bom, vamos lá. Para entender o punho divergente, ele funciona da seguinte forma. O Itadori, quando ele dá um soco em seu adversário, acontece que tem pouca energia amaldiçoada imbuída primeiro na sua mão, e o primeiro impacto dele tem pouca energia amaldiçoada e muita força física. Só que depois desse primeiro golpe, é como se a energia amaldiçoada que estava aqui carregada, ela viesse pra cá e estourasse num segundo impacto, gerando dois golpes em um. E por que isso acontece? Bom, o Itadori não tem um controle muito bom de energia amaldiçoada. Normalmente um feiticeiro, ele já daria o seu primeiro soco e no primeiro impacto já teria energia amaldiçoada ali embutida, mas o Itadori não consegue fazer isso. Por isso tem apenas um resquício no seu primeiro impacto, na hora do impacto. Então, pum, dei o soco, beleza, tem um pouquinho só de energia amaldiçoada, depois ela vai carregar e vai
vai atingir o adversário no que seria basicamente um segundo soco, onde flui a energia amaldiçoada depois, como eu devo estar mostrando em alguma das imagens aí, conforme é explicado no capítulo número 20. Por isso que o punho divergente ele acontece em duas etapas, onde o primeiro impacto contém pouca energia amaldiçoada e, portanto, menos potência, mas o Itadori compensa isso com sua força física, e depois na segunda etapa vem o fluxo de energia amaldiçoada causando um estrago no adversário. Isso principalmente se deve à agilidade do Itadori, que não consegue pensar mais rápido do que o seu corpo executando ali o golpe, e isso é algo próprio do Itadori, não é algo muito fácil de outro feiticeiro fazer, dele guardar a energia e depois soltar no segundo impacto. Por isso é algo exclusivo do Itadori, por isso que é o punho divergente. Entendendo esse ponto do punho divergente, nós vamos para o Kokusen e vocês vão entender que principalmente o Todou percebeu qual era o ponto fraco do Itadori com o punho divergente, mas tem uma técnica Jujutsu chamada Kokusen que é basicamente parecidíssima com o punho divergente e como ele é na sua funcionalidade. Por isso ele sabia que o Itadori seria capaz de fazer um Kokusen ao contrário de outras pessoas, porque é algo que não exigiria tanto dele o controle da energia, mas sim a raiz da sua técnica de punho divergente. Por isso o Itadori ele é próprio para o Kokusen. Porque, vamos lá, vamos entender como funciona o Kokusen de fato. Primeira coisa, a pessoa tem que ter um alto nível de concentração, como a gente vê no próprio volume número 6, capítulo número 48. Só que o que acontece quando o Todou ele está ensinando o Kokusen para o Itadori quando eles estão numa batalha contra o Hanami? Acontece que naquele momento o Itadori estava com tanta raiva do Mahito e o Hanami tinha ligação direta com o Mahito, ele estava com a raiva ali suprimindo todo o seu poder, onde ele não conseguia se concentrar exatamente no que deveria fazer. Por isso que o Todou dá um tapa na cara dele e fala: se concentra, a raiva é algo importante, mas não para esse momento. Você precisa de um alto nível de concentração para controlar melhor a energia, usar a mesma base do punho divergente e assim atingir o Kokusen em cima da Hanami, ou do Hanami. E dessa forma o Itadori consegue executar o Kokusen. E o que é basicamente o Kokusen? Olha só como ele é super parecido com o punho divergente. O Kokusen acontece quando o feiticeiro ele acerta primeiro o seu golpe físico no adversário, o impacto, e depois de 1/1000º ou até 1/1000º de segundo, a energia amaldiçoada flui logo adiante. Ou seja, funciona da mesma forma do punho divergente, tirando que o Itadori teria apenas que zerar esse resquício de energia amaldiçoada do seu primeiro impacto para deixar tudo para a energia amaldiçoada que ele está guardando aqui, e nesse tempo de 1/1000º de segundo ele acertaria o seu adversário. E como a base do Kokusen é a mesma base de uso do punho divergente, isso torna o Kokusen algo mais fácil para o Itadori entender, porque ele tem esse lapso, que a energia amaldiçoada dele flui depois, ela só aparece depois, e isso é explicado pelo próprio Gojo lá no capítulo número 20, explicando mais sobre o punho divergente. Temos que saber também que o Kokusen ele é uma espécie de acerto crítico com energia amaldiçoada e atinge ainda os pontos mais vulneráveis do seu adversário, em uma potência de 2,5, e detalhe, segundo o próprio Fanbook, nenhum feiticeiro pode lançá-lo intencionalmente. Dessa forma, o Itadori não pode controlar o Kokusen, porque vai depender de muitos estágios e vai depender muito do seu controle e concentração. E o que acontece nas lutas em Jujutsu Kaisen, não só com o Itadori como com outros personagens? Todos são movidos a emoções, a momentos. Então, dependendo do momento, a sua concentração ela não é máxima para que você consiga atingir aquele nível. Quando a pessoa está num nível de concentração máxima, é algo muito, mas muito raro. E mesmo o Taijutsu focando bastante nessas coisas de concentração para você poder lutar e não perder a cabeça no meio da batalha, é algo que sempre acontece com o Itadori. Mesmo ele usando o Kokusen lá em Shibuya, mesmo ele usando contra os irmãos do Chozo, mesmo ele usando contra Hanami e utilizando muitas vezes o Kokusen de forma seguida, ele só utiliza durante aquela batalha, mas não utiliza mais pra frente, porque não é algo que pode ser lançado intencionalmente. Então o Kokusen não é uma prova que a pessoa tem um grande controle de energia amaldiçoada, mas sim que ele
compreende a essência da energia amaldiçoada. Claro, isso está diretamente ligado ao controle, obviamente. Só que para você ter o controle, não basta só entender a essência da energia amaldiçoada e ser de um nível mais acima, porque quando a pessoa ativa o Kokusen, ela chega a um nível mais extremo. Mesmo assim, a gente vendo o Kokusen como algo super forte, reparem, nem mesmo ele pôde parar, por exemplo, a Hanami. Quem teve que parar a Hanami no final das contas foi o próprio Gojo. Até porque temos muitas outras habilidades em Jujutsu Kaisen. E aí que vai o ponto, gente. Se o Punho Divergente e o Fulgor Negro, ou então Kokusen, ou então Black Flash, eles são mega parecidos, faz sentido que o Itadori consiga utilizá-lo de forma mais simples do que os outros personagens, porque ele já tem a base por conta do seu lapso de energia amaldiçoada, que não vai no momento do impacto. Por quê? Porque a sua agilidade é sobre-humana e o Itadori também é meio tapadinho da cabeça. Logo, ele não tem aquele controle extremo. A gente vê que logo desde o começo ele não entende nada que o Gojo acaba explicando pra ele. Tem aquela famosa cena icônica dele falando entendi tudo, sendo que ele não entendeu nada. E isso faz parte da natureza do personagem. Não é um personagem muito inteligente nesse ponto, embora ele seja instintivo, assim como um animal. Então é por isso que o Punho Divergente e o Kokusen, eles bebem da mesma fonte. Por isso que o Itadori consegue com mais facilidade. Não é só sobre o seu controle de energia, mas sim porque a sua técnica anterior funciona basicamente quase que igual ao Kokusen. Então fica mais fácil dele atingir isso quando ele tem um nível de concentração máximo. É claro, tem que ser muito bom para fazer isso, mas o Itadori é um caso exclusivo. Nenhum outro feiticeiro basicamente consegue fazer isso, segundo o próprio Gojo. Embora o Gojo não seja um cara lá tão confiável. Às vezes ele fala umas coisas aí que ele tem tanta certeza, mas que se provam ser totalmente o contrário. E claro que tudo isso é muito difícil de controlar, mas se os dois bebem da mesma fonte, fica muito mais fácil. Se você já sabe de uma matéria, se você já sabe fazer algum tipo de coisa, sei lá, chutar a bola no gol, esse tipo de coisa, você já tem meio caminho andado. E o Itadori já tinha esse meio caminho andado por causa da sua exclusividade. E tudo se deve ao que o Kenjaku fez com esse corpo, para esse corpo se tornar totalmente sobre-humano. Também temos esse ponto que talvez não seja tanto culpa do Itadori, mas sim do seu próprio corpo e sua própria agilidade. E agora, compreendendo melhor os poderes da obra, como o Kokusen e também o Punho Divergente, eu gostaria de saber a sua opinião. Se você ainda acha que mesmo assim o Itadori tem um nível de controle de energia amaldiçoada absurdo, top tier, né? Aquele cara super topzera, nível Gojo, Sukuna, tô brincando, nada desses dois aí, porque esses daí são desastres naturais de verdade. Porém, num nível, sei lá, do Yuta, do Hakari, nesse tipo de controle, você acha que o Itadori ele ainda é top tier ali de Jujutsu Kaisen? Ou na verdade tudo isso apenas foi uma conveniência pelo seu golpe de punho divergente e como os dois batiam, pra você ver que nem nesse, que se fosse uma outra pessoa, como a Nobara que teve o Kokusen, quando teve também o Nanamin, como esses feiticeiros, por exemplo, tem um controle de energia amaldiçoado melhor do que o Itadori. E o emocional, como eu disse pra vocês, afeta muito o personagem, impedindo muitas vezes que ele utilize de forma correta o controle. É claro, ele ainda tem muito a evoluir. Até esse momento estamos no capítulo 215 de Jujutsu Kaisen, então tem muita coisa ainda pra rolar. Mas hoje eu não considero o Itadori como um top tier de controle de energia amaldiçoada, porque o Kokusen não prova nada disso. Só mostra que na verdade, como eles bebem da mesma fonte, o seu golpe junto com o Kokusen, ficou de uma forma, entre aspas, vamos colocar assim, mais fácil pro Itadori conseguir tudo isso. Isso não desfaz os méritos dele, dos méritos das coisas que ele fez, como seus feitos e tudo mais. Porém, é aí onde a gente pode reparar que o Itadori ainda tem muito a evoluir, tanto na sua inteligência emocional, como também no seu controle de energia amaldiçoada. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham curtido o vídeo, trazendo mais informações sobre o mundo de Jujutsu Kaisen. Se vocês querem saber mais coisas desse tipo, pode comentar aí embaixo, a gente pode desvendar algumas coisas assim, ou tentar pelo menos desvendar a partir do que a obra nos mostra, tá bom? Por isso não precisam ficar achando que eu tô querendo bater ou refutar o Tonerd. Na verdade eu discordo dele, mostrei os meus pontos com fatos, de acordo com o mundo de Jujutsu Kaisen, e a partir disso vocês tiram as suas próprias conclusões. Você pode achar ainda assim que o Itadori tem sim um nível de energia amaldiçoada não sei o que, quer acreditar no não sei o que e tal, pode acreditar no que quiser. Aqui o que eu trouxe foi direto do mangá. Eu não tirei nada assim da minha cabeça, inventei ou achei que seria tal coisa, porque até o momento o Itadori não se provou ser um grande feiticeiro Jujutsu na parte de controle de energia amaldiçoada. Vai chorar! Ele é muito forte, mas ainda falta muito
pra ele progredir, beleza? Mano Joe tá vazando, até um próximo vídeo e muito obrigado a todos que me conferiram até o final, beleza? Tô indo nessa, até uma próxima, fui, valeu!